1 Samuel 2, verso 27, graças a Deus, é um texto aqui que vai falar de um pai que não foi bem sucedido na vida, na sua existência. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre um pai bem sucedido. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 2, 27. Certo dia veio a Eli um homem de Deus, ele transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados, quando eles eram escravos na casa, no Egito. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Amém? Fale conosco, Pai, pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje é dia dos pais. Pai é bênção de Deus. Pai, mandei um videozinho, né? Estou aprendendo a mandar videozinhos. A palavra P do pai significa aquele que é provedor, aquele que é protetor, aquele que com o suor do seu rosto obtém o sustento para a sua família. A palavra A eu diria que é um amor ativo, né? Um amor sacrificial, aquele amor que é suficiente para corrigir inclusive os filhos. E o I é de inspiração, de ser exemplo de vida, de ser realmente um modelo. A Bíblia nos fala que nós devemos honrar os pais. É o primeiro mandamento dos 10, é o primeiro mandamento que tem uma promessa para que a gente tenha longa vida na terra, longevidade. Então, quando nós honramos também a Deus, Deus nos honra. É isso aqui que o Senhor falou para o profeta, ou para o sacerdote Eli: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Interessante, Eli, ele precisou e faltou nele o amor sacrificial. Como pai, faltou ele corrigir os seus filhos. A Bíblia diz que Eli é um exemplo de um pai vencedor fora de casa. Era um homem respeitado no sentido de ser um sacerdote, de ser alguém chamado, separado, escolhido. Mas dentro de casa ele foi mal, ele perdeu dentro de casa, ele perdeu os seus filhos. A Bíblia fala que ele foi um pai omisso, um pai que foi advertido 3 vezes acerca da educação dos seus filhos, mas ele não corrigiu adequadamente. A Bíblia fala que ele foi advertido pelo povo, pelo profeta, e o próprio Deus falou com ele, mas ele partiu pelaquela ideia de tinha que ser assim mesmo. Os meus filhos estão na adolescência, você sabe como é essa fase, não é? Todos os meninos passam por isso, todas as meninas passam por isso. Outra hora eu resolvo, outra hora eu curo, outra hora eu apoio. É muito interessante aqui, porque ele cometeu o erro de, sendo sacerdote, cuidou de outros, mas não cuidou da sua própria casa. Às vezes, nós pais, eu sou pai também, nós cuidamos muito bem dos outros de fora de casa, não é? Então a gente faz festa com alguém que é de fora, a gente
está lá, vai lá para orar, vai lá para socorrer, dá uma carona, faz um elogio, é um sucesso fora de casa. Mas às vezes dentro de casa não há o acompanhamento do filho, não há aquele cuidado que se requer de um pai. Então o Eli, ele tinha tudo para dar certo, mas ele deu ruim. A Bíblia diz que os filhos dele começaram a desonrar a Deus, a praticar abominação na porta do templo. A Bíblia diz que eles pegavam do melhor das ofertas, ao invés de queimar ao Senhor, eles pediam, e se a pessoa não dava, eles tomavam. Imagino que eram jovens, normalmente o jovem quando está aí na sua flor da idade, como diz, 18, 20 anos, ele é forte, ele tem resistência, tem força, e eles praticavam essa abominação. A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa para o Eli, Deus tinha uma promessa para ele, de que a sua descendência, que nós lemos aqui, ele teria os seus filhos, depois os seus netos, a casa do pai dele, andariam diante de Deus perpetuamente. Mas ele não honrou a Deus, ele não honrou ao Senhor. Meus amados, então nós precisamos atender aqui aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias, que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, mas também em primeiro lugar na nossa casa. Nós precisamos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus deu ao pai esta missão, por assim dizer, de educar. O Isamitiba, ele escreveu um livro, Quem Ama, Educa. Eu não li ainda esse livro, mas eu acho muito interessante esse título. Quem ama, educa. Nós temos dito aqui, quem ama ganha, e quem ganha, cuida. Esse cuida é um educa, é uma educação que a gente passa. E é interessante que o pai, ele educa o filho através do desenvolvimento do cuidado físico do corpo do filho. Se o pai ele tem um filho homem, ele vai desenvolver a masculinidade, a força física no seu filho, não é? Vai sempre colocar algum desafio para o filho aprender e se tornar forte, porque na vida o homem ele tem que prevalecer sobre as dificuldades, o trabalho que vai ter no futuro, precisa ser forte. Ele precisa também ensinar o filho na sua questão emocional, a enfrentar os desafios que encontra pelo caminho. Na nossa vida, às vezes eu converso com um moço que vai namorar, uma moça, e com as minhas filhas também, a gente já vai ensinando, explicando, a vida não é cor-de-rosa, gente. Existem problemas, você pode de repente sofrer uma decepção, você pode enfrentar uma situação de traição, misericórdia, que não aconteça. Você pode às vezes receber um não, você pode achar que aquele emprego é o emprego da sua vida, você trabalhar um tempo e ser demitido. Você tem que estar preparado emocionalmente para você enfrentar estas coisas, você enfrentar às vezes a indiferença de alguns ainda sofrem a questão do preconceito, do bullying na escola. A gente encontra isso aí, sempre teve, não é só agora, sempre teve. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos como pai a crescer, a ser fortes, enfrentar desafios na vida emocional também, e no espírito. O pai precisa instruir, educar o filho espiritualmente, através da palavra de Deus, através da conversão própria, genuína de si mesmo. Como disse o obreiro Cristiano, pregou agora à tarde, que às vezes uma atitude vale mais do que 1000 palavras. É isso mesmo, não é? É uma frase que a gente conhece. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, na vida, a gente já sabe que é assim, nós precisamos corrigir, disciplinar, precisamos chegar para os nossos filhos quando estão errados e falar: você está errado. Nós precisamos prestar atenção com relação à educação dos nossos filhos, amando-os a ponto de até mesmo corrigi-los.
Acontece que nós às vezes sofremos na nossa infância, principalmente os mais maduros, os que têm mais tempo de vida, nós sofremos às vezes a dureza da vida e aquilo que os nossos pais nos passaram, e não foi nada fácil mesmo. Então agora, sendo pais, aquilo que a gente sofreu, a gente não quer que eles sofram, e aí às vezes corremos o risco de largar eles viverem do jeito que eles querem, mas não pode ser assim. A gente percebe que não pode ser nem 8 e nem 80, tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos instruir quando está errado, mostrar, explicar, corrigir, disciplinar, tirar alguma coisa, também premiar, elogiar, incentivar quando a coisa está certa. Este é um papel de nós pais. Observe que na vida toda a gente vai sempre ter possibilidades de conserto, de correção. Então, receber disciplina, ser corrigido, é coisa de filho. Lá os Hebreus falam assim: vocês não são bastardos, vocês são filhos. Diz lá aos Hebreus capítulo 12, vocês são filhos, e sempre que você é filho, você vai ser corrigido. O bastardo seria um filho ilegítimo, ou é filho de um adultério, ou é filho de pais que ainda não tinham se casado. Mas Deus é tão maravilhoso que hoje não existe mais essa questão, não é? Porque através de Cristo Jesus, nós o recebemos, nós cremos, entregamos a nossa vida para Ele, e agora todos nós somos filhos de Deus. Mas aos Hebreus ele está falando assim: olha, quando você for corrigido, agradeça. Porque quando nós somos corrigidos pelos nossos pais, significa que os nossos pais se importam com a gente o suficiente para nos parar. Para dizer, olha, não é assim, você tem que fazer assim. Por quê? Porque eles querem o melhor para nós lá no futuro. Então Deus também nos corrige. Presta atenção agora. Quanto menos idade a gente tem, mais correções vão ser aplicadas, mais nós vamos ter que aprender. Agora, quando a gente já fica mais madurão assim, igual eu, assim, mais maduro, mais experiente na vida, é melhor ter poucas correções. A Bíblia diz que o Eli, ele já era idoso, os filhos dele já eram adultos, e até agora Deus estava ainda corrigindo ele, porque acreditava que ele ia acordar, que ele ia ouvir, que ele iria se manifestar de uma forma diferente e corrigir os seus filhos e estabelecer, permanecer, fundamentar ou continuar o seu ministério na sacerdotal, porque é isso que Deus queria para ele. Até mesmo, igreja, quando o Senhor, sendo nosso Pai Celestial, nos corrige, quando Deus nos diz não, é difícil, porque ninguém gosta, Silvana, de ser corrigido, ninguém gosta de ser disciplinado, não é? A gente, quando era criança na escola, você talvez se lembre dessa fase, alguns pelo menos, que quando um aluno na classe fazia alguma coisa errada, todo mundo pagava junto. Eu não fiz nada, não, mas você tem, porque isso também fazia a gente entender que quando eu erro, não sou apenas eu afetado, as pessoas também são afetadas, também são prejudicadas, é questão de responsabilidade. A Bíblia diz lá que quando o povo venceu lá o Jericó, a Bíblia diz que o Acã, ele trouxe uma capa babilônica, alguns utensílios de valor material, e colocou debaixo da sua tenda, escondeu, ninguém viu. Mas na hora que eles foram lutar contra um outro exército, um exército fraco, chamado o povo de Ai, olha o nome da cidade, olha o nome do povo de Ai, eles foram lá e perderam a batalha, sofreram, todo mundo sofreu, todo mundo chorou, até que o Espírito de Deus direcionou Josué, ele foi lá e descobriu que o Acã tinha pecado, porque Deus é justo, e Deus espera de nós pais, de nós filhos, de nós jovens, que aceitemos a sua correção, e possamos dizer como um soldado diz para o seu general, sim Senhor, não Senhor, para que nós vivamos de acordo com aquilo que Deus quer, porque manda e corrige quem pode, e nós obedecemos porque somos filhos e temos juízo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Então aqui, o Eli, ele não cumpriu essa parte, não amou o suficiente.
Sabe, meu querido, e aqui o Eli já estava velho, já tinha mais idade, e ainda assim precisava de correção. Enquanto eu viver, eu preciso que alguém me corrija, eu preciso que alguém me mentoreie, que alguém cuide de mim. O meu pai morreu no ano 2000, já fazem 20 anos. Meu pai morreu em 2000. Então, mas eu sempre tenho alguém que me corrige, alguém que me diz como é que é. Tem hora que eu não gosto de ouvir isso, mas eu sei que eu preciso ouvir isso. Eu preciso atentar, porque enquanto alguém está nos corrigindo, é porque está preocupado com o nosso bem-estar. Então, filho, se o teu pai para tudo para te ouvir ou para corrigir você, se às vezes ele tira alguma coisa de você, não é porque ele quer a sua tristeza, mas é porque ele quer você forte emocionalmente, forte fisicamente e forte espiritualmente. Jesus já falou: no mundo, filho, você vai encontrar aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter essa postura. Eli tinha tudo para dar certo, mas infelizmente a Bíblia diz que num só dia, depois o Samuel falou com ele também, Deus falou com Samuel numa visão, ele ouviu a voz de Deus, e os filhos de Eli morreram num só dia, numa batalha. A arca da aliança foi levada, derrota total. Aí quando Eli soube, ele caiu da cadeira, estava obeso, quebrou o pescoço, morreu, e não ficou descendente nenhum da família dele, porque aqueles que honram a Deus, Deus os honrará, mas aqueles que desprezam a Deus, infelizmente, serão desprezados. É uma palavra dura, mas o Senhor está falando conosco hoje sobre isso. Agora, um outro pai é Jó. Você já conhece a história de Jó? Ultimamente eu tenho falado bastante, dado bastante exemplos acerca de Jó, porque Jó foi um pai sofredor, foi um pai que teve muitas dificuldades, e ele teve tudo para ser um pai fracassado, para ser um péssimo modelo, porque ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens materiais, ele perdeu os funcionários que ele tinha. Ele era rico, mas ele ficou pobre, da noite para o dia, não precisou nem de uma pandemia não, foi assim, coisa muito rápida, perdeu tudo, e a única pessoa que ficou com ele foi a sua esposa, que falou assim: você ainda mantém a integridade? Amaldiçoa Deus e morra logo de uma vez. Mas o Jó, ele tinha confiança em Deus, e como pai ele foi excelente desde sempre. Deus falou para o Satanás que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Pai, você está preocupado com a salvação dos seus filhos? Não adianta eu levar minhas filhas a fazer a faculdade, a serem doutoras, a ganhar dinheiro, a se tornarem famosas no Facebook, por causa da beleza, por causa da moda, não sei, por causa de um livro, alguma coisa assim. Mas elas precisam ser salvas, porque não adianta nada eu dar tudo para as minhas filhas e elas perderem a alma, elas não terem a vida eterna. Então o Jó, ele se preocupava com a salvação dos seus filhos, mesmo sendo rico. Antes dele perder tudo, a Bíblia diz que ele levantava na madrugada, ele orava pelos filhos, ele oferecia oferta a Deus para perdoar os pecados dos filhos. Então, a gente percebe que os nossos filhos têm um destino eterno. E o mais duro vai ser na nossa velhice, caso aconteça, ou na eternidade, a gente perceber que era tão fácil, mas naquele momento vai sentir a tristeza e a dor, por às vezes não ver a conversão dos seus filhos. Eu tenho dito e profetizado aqui, como o pastor Alexandre pregou hoje de manhã, que os nossos filhos serão melhores do que nós, vão alcançar lugares maiores do que os nossos, vão ter mais recursos materiais do que os nossos, vão ganhar a terra para Deus, mas eles precisam
ter a certeza, nós precisamos inculcar neles a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Outra coisa, meu querido, Jó se preocupava em santificar os seus filhos. Jó se preocupava com a vida íntima dos filhos, onde eles iam, com quem eles andavam, o que eles faziam quando não estava diante dos olhos dele, quais os valores que os filhos tinham. Tudo isso, ele se preocupava. Os filhos faziam festas, ele ia lá e orava por eles, abençoava eles, cuidava, protegia os seus filhos. Que pai campeão, hein? Esse pai era especial, porque ele tinha cuidado com a vida íntima dos filhos. Os filhos a gente confia desconfiando. A gente confia, mas de vez em quando tem que dar uma olhadinha nas conversas do WhatsApp. De vez em quando você precisa tentar entender o temperamento, se é temperamento do seu filho, ou se ele está com minhoca na cabeça, como dizia antigamente, né? Se ele está tramando ideias malignas. Pai, se o seu filho tem o quarto dele, e ele fica lá com o quarto fechado, vai dormir 3 horas da manhã, levanta meio-dia para almoçar, você tem que abrir essa porta aí, pai. Tem que chegar, dar uma dura nele, corrija ele. Porque tem boi na linha aí. Tem coisa errada aí, não é possível. Então nós pais temos que ter esta postura de educar os nossos filhos. Observar o que eles estão vendo na internet. As nossas filhas também. Os relacionamentos com quem elas estão conversando. Até a gente, que é gente grande. Às vezes surgem coisas indecentes. Se nós encontramos às vezes algum enrosco pelo caminho, graças a Deus que a gente já resolve isso, não cai nessa mentira. Mas os nossos filhos são, entre aspas, inocentes. Eles sabem muito, mas só que não. Conhecem muito, só que não. A experiência nós temos, eles não têm. Hoje mesmo eu estava lá, dando uma olhada na rede social, e apareceu lá um celular que custa R$1.400, estava por R$500. Falei, oxa, que barato. Eu fui lá, vi o site, mas não é possível. Aí eu fui no site oficial, no computador, falei, você está aqui nessa proposta aqui, então no computador também tá. Eu fui lá, estava R$1.500, na mesma loja. Eu falei, tem boi na linha aí? Esse cidadão quer que eu pague o boleto ou debite no cartão de crédito? E ele disse, nunca vou ver celular nenhum. É mentira. De aplicativo conhecido que você tem aí. Então a gente que já é assim de barba branca, né? Já tem alguma experiência, não é? Às vezes pessoas, eu falei outro dia aqui que uma pessoa entrou na casa da minha mãe, levou o cartão dela, levou algumas coisas de casa, dizendo que era médico da família, que ia cuidar. Era mentira. Imagine os nossos filhos. O mundo pode estar no quarto do seu filho. Então, com um olho, você mantém aberto. Vigia, cuida dos seus filhos. Corrija os seus filhos. O Eli não teve essa coragem, não conseguiu esse ajuste. Mas o Jó era uma pessoa que se preocupava com a vida íntima dos filhos, com as conversas, com os palavrões. Se falava alguma coisa, tem que prestar atenção nessas coisas aí, meu filho. Outra coisa, ele intercedia pelos filhos. Sabe, meu querido, às vezes tem pais que são ruins. Aqui em Montemor, e nem no Brasil não, mas lá no exterior. É como aquele filho que chega e confessa assim para o pastor, olha pastor, eu saio de casa antes do meu pai acordar. E eu só volto depois que ele já está dormindo. Porque meu pai é insuportável. Pode ser um capricho do filho? Pode ser. Mas às vezes o pai é ruim mesmo. Às vezes o pai não tem interesse no filho. E cada vez que vai falar, é sempre para corrigir, é só para bater, Mano. A gente não é cabeça de prego também, né? Às vezes a gente tem que apanhar no sentido de correção, de disciplina. Mas nós também precisamos de alguém que assopre, não é? A gente precisa corrigir, mas também inspirar. Nós precisamos corrigir, mas também elogiar, abençoar os nossos filhos, pelo amor de Deus. Então, observe, quando nós disciplinamos e corrigimos, é porque nós amamos.
Então aqui o Eli, ele foi corrigido porque Deus tinha um propósito com ele. A idade, então, meu querido, não significa que a gente não vai ser corrigido. Por 3 vezes Deus falou com Eli. Outra coisa, meu querido, pai, é inspiração também. A inspiração vem através da excelência. Diga assim, a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Agora você vai falar como vencedor, membro da Igreja de Cristo, congregado aqui no Jardim Paulista. Diga assim, a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Amém, irmãos? Então, como pai, eu preciso ser excelente. O caráter bom é esperado em todo ser humano. A questão da excelência não é porque você é evangélico, não é porque você aceitou a Jesus. A questão da excelência é questão de vida. Nós temos que ser excelente, não importa. A integridade não é só para quem é convertido. A integridade é para todos os homens. Agora, se a gente é convertido, anda com a Bíblia na mão, confessa que Jesus é o Senhor, a gente vai viver na injustiça, na corrupção, no pecado, no relaxo, ser meia colher, meia boca, né, como diz o pessoal, é quase crente. Não, isso não vai inspirar os nossos filhos. Agora, quando nós somos fiéis a Deus toda a vida, como foi o Jó, certamente os nossos filhos serão inspirados por nós. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes a pessoa se converte, começa a adorar a Deus, começa a dizer, eu sou salvo, aí começa a pressão, a perseguição, a cobrança que não existia, começa a existir. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, eles não entendem essa transformação que nós vivemos, essa metamorfose, essa metanoia, essa mudança de mentalidade que nós recebemos. E às vezes querem que a gente viva como eles vivem, no jeitinho brasileiro, nas falhas, nos erros, sendo quase justo nos impostos, sendo quase atento às leis do trânsito. Eles querem que a gente seja medíocre, mediano, igual a eles. Então quando a gente fala assim, não, agora eu sou de Cristo, a minha vida é transformada, haverá mais cobrança. Mas é porque você recebeu mais. Quem recebe mais é mais cobrado. Mas seja fiel e Deus vai honrar você como pai, como mãe, como profissional, como estudante na escola. Você vai se dar bem. Deus vai te colocar na posição certa. Você pode até dormir um dia no cárcere, mas no outro dia você pode se tornar o governador de uma nação. Porque quando Deus é por nós, irmãos, nós fazemos coisas maravilhosas. Deus é honrado, e aqueles que honram a Deus, Deus os honrará. Aleluia, glória a Deus. Então, meu querido, a gente inspira como pai, eu vou encerrar, quando a gente trabalha. Pai tem que trabalhar. Esse negócio de ganhar dinheiro fácil não existe. Aquilo que vem fácil a gente não valoriza e joga tudo fora também. Esse negócio de tráfico, misericórdia, não existe isso aqui, mas pode ser que alguém esteja assistindo a gente e sendo tentado a isto. Sai fora, sai fora. Todo atalho é a maior distância entre você e o alvo que Deus tem para você. Deus não deixou atalhos para nós. Deus quer que a gente não... Ele falou assim, o caminho largo e fácil é um atalho, mas leva para a perdição. Mas o caminho justo, apertado, são poucos que vão por ele, mas esse é que conduz à vida eterna. Então, às vezes, você pode até perder algumas coisas materiais, mas você não pode perder a sua integridade, a sua excelência para honrar a Deus, porque a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Outra coisa que nós temos, inclusive temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar. É difícil, existem leis aí que é de, né? Como é que fala? De abuso no trabalho infantil? Como é que tem um nome certo? Eu esqueci agora. Exploração. Exploração. Mas nós trabalhamos desde cedo e graças a Deus estamos aqui fortes e firmes e bem. Entendo que o trabalho não faz mal, o trabalho faz bem. É claro que tem o tempo certo para todas as coisas. Tem uma família aqui que eu vou na casa, a mãe ou o pai, não sei, colocou lá assim,
tarefas de fulano. Ele tem certa idade, ele pode fazer isso, isso, isso em casa. Tarefas de ciclano, pode fazer isso, isso, isso. Porque o trabalho só faz bem. E quando a gente trabalha bem, trabalha direitinho, nossos filhos vão ver que eles têm que trabalhar também. Outra coisa, rapidinho. O pai inspira quando ele é maduro emocionalmente. Sabe, a família é o berço da renovação da esperança. A família edificada em Deus, o pai é um berço. A família é um berço de renovação da esperança. As mídias falam, tantos morreu, vai acontecer catástrofe, cuidado. O diabo mora ao lado, cuidado, vai acontecer tragédia. Na família, o pai, a mãe tem que ter equilíbrio emocional. E até mesmo quando perde, dizer como Jó, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa fase ruim vai passar. Nós vamos superar. Nós temos que inspirar as pessoas, tendo uma vida emocional equilibrada. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem uma vida de excelência, de intimidade com Deus, Deus te dá equilíbrio nas emoções. O Deus de paz guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto vai inspirar os seus filhos. Porque se o meu pai é crente, mas ele é doido, desequilibrado, eu não vou querer ser igual a ele. E outra coisa, nós temos que inspirar através da nossa vida espiritual mesmo, através da nossa conversão genuína, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios, ensina o menino em caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desvie dele. Às vezes nós pais temos dado esta missão para as nossas esposas, para as mães. A mãe pode ensinar? Pode. Mas a Bíblia também diz lá em Isaías, eu não marquei aqui o endereço, né, como diz o outro, mas lá em Isaías fala assim que a gente ouvirá uma voz, dizendo, este é o caminho, andai nele. E quando a gente ouvir essa voz, se o nosso pai nos instruiu o caminho que nós devemos andar, então nós ouviremos a voz do papai, quando ele nos dizia, é assim que tem que ser. Quando você ensina a criança, o teu filho no caminho que deve andar, se um dia ele se perder, se desviar, pastor, sendo que eu gastei tudo, eu fiz tudo, ensinei tudo, a sua parte, pai, você fez. Deixa o restante com o Espírito de Deus. Porque a semente que você lançou no coração do seu filho é poderosíssima. E o Espírito de Deus, hora ou outra, vai falar para ele, este é o caminho. O filho pródigo tinha um pai incrível, rico, próspero, que tinha servos, cuidava bem dele. Lá em Lucas 15, Jesus contou a parábola, mas um dia o rapaz quis ir embora. Achou que aquilo não era vida, pegou a metade da herança que era de direito dele e foi embora, gastou tudo na festa rave, lá na chácara, gastou tudo com mulheres, nas orgias da vida, e aí foi morar numa cidade onde começou a haver fome. Ele ficou desesperado, teve que arrumar um emprego de cuidar de porcos e teve inveja do que os porcos comiam. Mas um dia, uma voz falou para ele, seu pai te ensinou o caminho. E ele falou assim, poxa, eu estou aqui sofrendo tudo isso. E meu pai tem lá os funcionários dele que estão comendo bem e eu aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou dizer para ele, pai, você pode me tratar como um servo, como um funcionário, só preciso de um abrigo e comida para mim continuar vivendo. E ele resolveu voltar para a casa do pai. Ele foi embora todo metido, orgulhoso, com o rei na barriga, achando que era o último refrigerante no deserto. Mas quando ele voltou com a cabeça baixa, humilde, quebrantado, pedindo misericórdia e abrigo e comida. Mas o pai, quando viu ao longe, ele chegando, já reconheceu seu filho, correu atrás, o abraçou e beijou, e fez uma grande festa.
Naquela hora o pai poderia ter dado aquele sermão, sabe, que ficou engasgado durante aquele tempo que o filho saiu de casa. Ele poderia dizer assim: bem feito para você, eu te falei que você não podia fazer isso, eu te ensinei tudo que eu te ensinei, olha quanto que eu investi, paguei curso, faculdade, eu fiz tudo para você, você me faz. Mas o pai não falou nada, não falou nada, o pai apenas correu, abraçou e beijou. O pai precisa ter esse feeling, ele precisa ter essa percepção, que tem a hora que é a hora de você corrigir, disciplinar, mas tem hora que o seu filho precisa de um abraço, de um beijo, de uma festa, porque ele voltou, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu gosto daquela hino que a gente canta: eu navegarei no oceano do Espírito. Depois diz assim: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Antes de eu querer explicar, de pedir perdão, misericórdia para Deus, o meu pai já veio, me abraçou e me beijou e me aceitou e me acolheu e fez festa. Assim Deus, o Pai, não é hoje que é dia de Deus, todo dia é dia de Deus. O pai não é pai apenas no segundo domingo de agosto, ele é pai todos os dias, durante o dia tudo. E Deus é o Deus, o Pai amado, que te ama, sempre te amou, durante toda a sua vida, que tem corrigido muitas das vezes você, e você não gosta disso, você fala: o que está acontecendo? É porque às vezes o Pai está corrigindo você, mas Ele está corrigindo você porque Ele ama você, porque ainda não acabou com você. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, Filho, todos vocês que estão conectados comigo aí, que Deus tem uma descendência poderosa sobre a sua vida na terra, que os teus filhos serão melhores do que você. Eu quero dizer também para você que é tempo de reconstrução de muros, é tempo de reconstrução de família, é tempo de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque o Espírito de Deus está sobre a terra e está levando a gente a viver uma vida piedosa, onde nós vamos honrar a Deus e Deus vai honrar a sua igreja, o seu povo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Vamos ficar de pé. O trabalho é importante, não pode tomar o lugar de Deus, mas não pode tomar o lugar de Deus. É importante o carinho, é importante de vez em quando você dar um mimo para o seu filho, mas não viver mimando ele. É importante você corrigir o seu filho, mas também abraçá-lo. Nós precisamos desse equilíbrio. É aí que Deus vai reinar na nossa casa, na nossa vida, e que nós possamos honrar a Deus. Nós possamos honrar a Deus. Eu já cheguei em situações onde eu convidei um rapaz para tocar um instrumento musical na igreja, em outra cidade, eu já passei em várias cidades, e o pai falou assim: pastor, ele não está pronto para ocupar essa posição, pastor. Eu amo meu filho, ele tem muito talento, mas ele não está preparado para isto. Você pode falar assim: nossa, que pai radical, que pai cruel. Não, o pai ama o filho, já tem instruído o filho, está esperando o resultado do filho, que o filho se arrependa, que o filho deixe ser tocado e transformado pelo poder de Deus. E nós precisamos abrir o coração para isto. Às vezes as portas se abrem para você, mas você chega lá e não dá certo. Parece que Deus está de mal com você, parece que Deus está bravo com você. Que você possa falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Coloque a mão no coração. Pai querido, em nome de Jesus te agradeço pela tua palavra. Me sinto muitas das vezes tão incapaz, Senhor, mas o Senhor tem colocado tanta coisa poderosa sobre a minha alma, sobre a minha vida e sobre os meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, Pai. O Senhor tem o melhor desta terra para nós, se nós ouvirmos a tua voz e obedecemos, diz a tua palavra. Tua palavra diz que aqueles que te honram, o Senhor os honrará. Nós não vamos precisar que alguém aplaude a gente, não vamos precisar que alguém bate nas nossas costas, porque o Senhor mesmo nos honrará. Nós teremos gozo, teremos paz no coração. Eu peço que hoje o Senhor abençoe os papais do Brasil, mas eu peço que o Senhor abençoe as mamães também, as mães que fazem o papel de pai, ou porque o pai é ausente, ou porque ela criou os filhos sem o pai mesmo, mas são mães corajosas, que exercem um papel duplo, mães, ó Deus, que não afinam, mas que enfrentam desafios,
até porque a vida, as circunstâncias e o próprio poder de Deus têm ensinado como que deve ser. Capacita-as. Eu peço também que o Senhor toque no coração daquele que se sente bastardo, daquele, ó Deus querido, que não conheceu o pai, ou que não conheceu a mãe, ou que foi deixado pela mãe para os avós cuidarem. Ó Deus da glória, cura a sua alma. E tudo isso o Senhor tem um propósito que a gente não entende agora, mas depois a gente vai entender. Ó Espírito de Deus, converte o coração desse moço, desta moça que sofre disso, que enfrenta isso. Na verdade, ela é forte, ela é corajosa, ele é corajoso. O Senhor sabe qual a tarefa que pode dar para cada pessoa, cada ser humano. Ó Espírito de Deus, que haja conversão deste neto ao avô, desta neta à avó, que haja, Senhor, conversão, Senhor. Quantos filhos, ó Deus, a gente tem visto as estatísticas, 450%.